A gente cresceu ouvindo a história do Santo Graal, não é verdade? Um cálice sagrado, uma busca pela fé. Mas e se essa história que contaram pra gente for só a casca? Hoje, nós vamos explorar uma teoria que é bem mais sombria, uma que transforma essa jornada espiritual em um plano que durou séculos. Vamos esquecer por um momento aquela imagem do cálice de madeira. A pergunta que vai guiar essa nossa análise é a seguinte: e se a busca pelo Graal não fosse para encontrar um artefato, mas sim para executar um projeto biológico? Uma ideia que muda tudo, né? Transforma uma lenda de fé em um plano de poder. Ok, pra gente entender essa teoria, que é bem perturbadora, a gente precisa primeiro voltar na versão mais, digamos, pop da lenda. Aquela ideia de que o Graal não era um objeto, mas sim uma linhagem de sangue. A chave de tudo isso está numa palavra só: Sangreal. Se a gente lê Sangreal, significa Santo Graal, o cálice. Mas se a gente só mover o espaço, vira Sangreal, ou seja, sangue real. Essa brincadeira com as palavras que sugere que o verdadeiro tesouro não era um copo, mas sim a linhagem de Jesus e Maria Madalena. Tá, mas aí surge uma pergunta fundamental. Para que todo esse esforço, todo esse segredo? Só para colocar mais um herdeiro num trono qualquer da Europa? A teoria aponta para algo muito maior que política. O que eles estavam protegendo era bem mais fundamental. Nessa visão, a linhagem feminina era o centro de tudo. Ela não era protegida por um título, mas por uma pureza, seja genética ou espiritual. Ela era, na verdade, o receptáculo, o cálice vivo que precisava ser mantido puro, escondido, só esperando o momento certo e a pessoa certa para reativar todo o seu potencial. E o ponto alto disso tudo é esse conceito aqui, o hieros gamos, ou casamento sagrado. A meta final não era só coroar um rei, era criar um líder que conseguisse unir o poder da terra e do céu, o masculino e o feminino, a espada e o cálice. E para isso, claro, esse cálice vivo precisava de guardiões. E quem seriam esses guardiões? Bom, segundo a lenda, ninguém menos que os Cavaleiros Templários. Só que a missão deles não seria proteger peregrinos, e sim uma espécie de jardim genético secreto. Agora, olha que interessante o que aconteceu em 1307. A história oficial diz que o tesouro dos Templários sumiu um dia antes das prisões em massa. A teoria que a gente está explorando sugere que o tesouro não era ouro, eram as portadoras da linhagem. A rendição dos Templários, que eram a maior força militar da época, teria sido só uma distração para garantir que o cálice vivo escapasse em segurança. Faz pensar, né? Com a ordem dos Templários destruída, a estratégia teve que mudar. De uma proteção aberta poderosa para uma preservação secreta, escondida, mas resiliente. O objetivo não era mais guardar, mas espalhar a linhagem para garantir que ela sobrevivesse. E aqui a gente vê como isso teria sido feito. A linhagem foi diluída nas casas reais da Europa, escondida bem debaixo do nariz de todo mundo. Protegida por títulos, por castelos, isso criou uma rede de segurança. Aquela obsessão que a aristocracia sempre teve com genealogia, com casamentos arranjados, de repente ganha um novo significado. Não era só por status, era para manter um código genético. Depois de tantos séculos de proteção, de planejamento secreto, a pergunta é: o que aconteceria quando o produto final dessa linhagem, esse líder da profecia, finalmente aparecesse? A teoria diz que a chegada dele não traria paz. Pelo contrário, traria uma divisão absoluta no mundo. Esse líder seria basicamente um espelho. Para quem conhecesse a tradição, ele seria o Rex Mundi, o rei do mundo, aquele que unificaria todas as fés. Mas, para as instituições de poder, principalmente a igreja, uma figura que tem autoridade divina pelo sangue e não pelo dogma, bom, por definição, essa figura seria o anticristo, uma ameaça que precisaria ser eliminada a qualquer custo. Então, o ponto central é este: o conflito é a alma da lenda. A própria proteção da linhagem acaba criando uma profecia que se realiza sozinha. O simples fato de ela existir e ser sagrada para um grupo a torna automaticamente demoníaca para o grupo oposto. É aqui que a nossa análise dá uma virada e fica bem mais sombria. E se a palavra sagrado for só uma camuflagem? E se o objetivo dessa linhagem toda não tiver absolutamente nada a ver com espiritualidade como a gente entende? Essa frase muda tudo. E se o projeto dos Templários, que durou séculos, não era para preservar a santidade, mas sim para alcançar a perfeição biológica, utilizar um ser humano para uma função muito específica,
O que a gente está falando aqui é de eugenia metafísica, um tipo de laboratório que durou gerações, onde o cálice feminino não era protegido por ser bom ou moral, mas por ser geneticamente compatível com uma força, um poder que se queria manifestar no mundo. O líder, portanto, não seria um santo, seria um espécime biológico de altíssima performance. E que tipo de traços esse programa buscaria? Bom, não seria empatia nem compaixão. Seria um carisma predatório para seduzir as massas, frieza calculada para tomar decisões sem o peso da moral, uma beleza simétrica para gerar confiança de forma instintiva. Basicamente, as características de um psicopata funcional projetado para liderar sem as fraquezas humanas. Parece uma teoria muito antiga, muito distante, né? Mas e se o terreno intelectual para a gente aceitar um líder assim já estivesse sendo preparado hoje em dia, por figuras bem proeminentes do nosso tempo? E aqui entra em cena o historiador Yuval Noah Harari. Ele não é o líder da profecia, claro. Mas a sua filosofia pode ser vista como a arquitetura que prepara a mentalidade do mundo para aceitar alguém assim. A visão de mundo dele oferece a justificativa filosófica perfeita para tudo isso. Harari argumenta que conceitos como alma, livre-arbítrio são só histórias que a gente conta pra gente mesmo. Ele prevê um futuro de desigualdade biológica, com uma elite de humanos aprimorados e uma massa de inúteis. Ao reduzir o ser humano a um algoritmo que pode ser hackeado, ele basicamente remove a barreira moral contra a eugênia. Afinal, se somos só código, qual o problema de buscar uma versão atualizada e mais eficiente? Então, o confronto final é entre duas visões de mundo que não podem coexistir. De um lado, a tecnocracia, que quer criar o homem-deus pela tecnologia, pela eugenia, valorizando a eficiência acima de tudo. E do outro, a visão cristã do Deus-homem, que se torna humano por sacrifício e valoriza a misericórdia, dizendo que todo mundo tem valor, não importa o seu código. Então fica a pergunta: se as instituições podem ser corrompidas e as narrativas podem ser hackeadas, o que sobra como resistência a esse plano mestre? Qual seria o anticorpo final? A resistência, segundo essa linha de pensamento, não viria de grandes instituições. Elas seriam as primeiras a serem seduzidas pela promessa de ordem e eficiência desse líder. A resistência viria do indivíduo, daquela pessoa que, contra toda a lógica eugenista, insiste no valor sagrado do fraco, do imperfeito, daquele que a tecnocracia chamaria de inútil. É essa atitude que quebra a lógica do privilégio pelo sangue. E a gente termina com essa questão. Contra um projeto de séculos, contra uma linhagem perfeitamente cultivada e uma narrativa que está sendo espalhada pelo mundo, qual o poder da consciência de uma única pessoa que se recusa a aceitar a mentira? Não importa o quão bonita ou eficiente ela pareça. Talvez o poder de uma verdade inconveniente seja a única coisa que resta no final.